Nos templates toolkits do Plune, nós temos duas formas de acessar o banco de dados. A primeira é através do objeto ultra.class. A característica principal desse objeto é que ele permite acesso ao banco de dados verificando as permissões de acesso do usuário. Ou seja, independente da consulta sendo feita, antes dos dados retornarem, o sistema vai se encarregar de verificar se o usuário logado em tempo de execução no sistema terá realmente acesso àquelas informações. E, caso não tenha, ele irá filtrar as informações conforme as permissões ou irá simplesmente se recusar a exibir ou inserir ou alterar qualquer tipo de informação no banco de dados. Por ser um método extremamente seguro de acesso ao banco, esse método está disponível inclusive para o usuário final em todo o tipo de relatório. A segunda forma de acessarmos o banco de dados através de Template Toolkit é através do objeto PluneSQL. Esse objeto ele nada mais é do que uma SQL comum, que permite acessar o banco de dados de forma plana, com padrão SQL, porém de uma forma orientada a objetos. A principal característica desse método é que ele permite acesso total ao banco de dados, sem passar pela estrutura de checagem e permissões do Plune. Ou seja, ele dá uma total liberdade para o programador fazer qualquer tipo de SQL, select, insert, update, delete, sendo de responsabilidade do programador verificar se o usuário tem efetivamente permissões de acesso às operações que ele está fazendo no banco de dados. Por ser um método de acesso livre e inseguro, essa forma não está disponível para o usuário final, por exemplo, em relatórios de tabelas, mas está disponível apenas para as partes do sistema onde apenas o programador é capaz de fazer os seus templates. Então são exemplos desses locais, os templates de campos, os templates de campos em listagens também. Os SUESECs de sistema também são outros exemplos, e demais lugares onde é possível fazer esse tipo de operação onde o usuário não vai ter contato. Nós vamos trabalhar com um exemplo aqui através de uma tabela SUESEC, que é uma tabela de execução livre. Nós temos aqui na tela, então, uma consulta que foi feita no cadastro de produtos, onde mostra o código e a descrição do produto. Em tela aqui nós temos então o código-fonte de como é que foi feita aquela tela anterior. Então a gente observa que nós temos um set prod igual a ultra.class.browse, produto.produto e mais uma expressão de busca. E depois a gente tem aqui a construção da tabela em si. Vamos fazer essa mesma tabela, essa mesma tela aqui, porém através de um PluneSQL. Vamos então primeiro instanciar um objeto PluneSQL. Basta que façamos isso aqui, ele já está instanciado o objeto. E o objeto PSQL pode então aceitar as chamadas aqui. Vamos dar um select asterisco da tabela produto.produto. Observe que nós temos que agora trabalhar uma sintaxe puramente SQL mesmo. Devemos inclusive utilizar o quote de informações, Ok. E o comando execute. Então aqui nós utilizamos o objeto PSQL e aplicamos uma série de métodos nele que vão construir a nossa SQL final. Então isso aqui é simplesmente uma SQL comum, como qualquer outra, porém a gente está utilizando o objeto de construção orientada a objetos de SQLs, que é completamente assíncrona, que é o próprio objeto que o Plune utiliza para criar suas próprias SQLs. Damos o select, utilizamos a cláusula from, a cláusula where e executamos. Isso aqui então substitui praticamente por completo essa nossa linha aqui.
Se tratando de uma SQL direta, o Plune também trata diferente essa saída de dados aqui. Então, acima nós executamos a SQL, mas não retornamos o dado. Para isso, nós precisamos então definir na variável prod, por exemplo, o retorno desses dados. Então, setProd igual a psql.fetchAll arrayref. Aqui nós utilizamos esse método para trazer todas as informações em forma de uma lista de arrays com arrays dentro dela. E podemos colocar esses dois operadores aqui de hash para trazer, na verdade, uma array de hashes que vai ser mais simples para ser utilizado. Embaixo também nós temos que mudar um pouco essa sintaxe aqui, né? For row in prod.data.row. Na verdade, nós não temos mais o data, porque isso aqui é do Plune. Nós temos, na verdade, somente o prod. Aqui também nós não temos mais o value, porque o value é uma coisa específica do Plune. Nós temos apenas o nome das colunas, como uma SQL comum plana, né? Perfeito, vamos salvar essa expressão. E vamos recarregar a página. Então observamos aqui que a gente tem absolutamente o mesmo resultado da consulta anterior, porém utilizando o objeto PluneSQL. Vale lembrar que utilizando o objeto PluneSQL, nós não estamos verificando se o usuário logado tem realmente permissão de consulta à tabela de produtos. Portanto, isso é responsabilidade do programador fazer verificação antes de emitir e exibir a SQL para o usuário.